Nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 23, versículo 11. E eu queria fazer um exercício com vocês. Qual é a ideia principal deste texto? Qual é a ideia principal desse texto? Atos, capítulo 23, versículo 11, diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Qual é a ideia principal desse versículo? A gente, quando aprende a interpretar textos bíblicos, a gente é estimulado a identificar a ideia que se repete no texto. A ideia que se repete no texto. Mas nós somos desafiados a encarar também qual é o verbo principal do texto. A ideia que se repete no texto aqui é testemunho, testemunhar. Mas o verbo principal, ao meu ver, é coragem. Coragem interliga as duas ações. Na noite seguinte, pondo-se ao lado dele, disse. Alguém veio ao lado dele e disse: Coragem. Para quê? Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Há uma ação do passado, há uma ação do presente que precisa de coragem. E quantos de nós vivemos momentos em nossa vida que nós fomos encorajados por alguém? Você já teve medo, receio, insegurança, incerteza? Você já viveu circunstâncias tão complicadas que você não tinha ânimo, disposição de ir adiante, de dar um passo além, de caminhar um pouco mais? E de repente alguém chega perto de você e diz: olha, vamos lá, você consegue, vai ser bom, vai dar certo, você vai vencer, você vai conseguir. Coragem, ânimo, força. E você vai e você conclui aquilo que parecia ser impossível concluir, difícil de concluir. E você então conseguiu porque alguém te encorajou. Talvez você tenha sido o encorajador de alguém. É tão bom quando a gente sabe, fulano chegou lá, mas teve um momento que ele quase desistiu. E eu disse: vamos lá, rapaz. E a sua vitória é a minha vitória. A vitória desse alguém é a minha vitória. Nesse texto que lemos em Atos capítulo 23, versículo 11, há pelo menos 3 lições sobre encorajamento que pode nos ajudar a vencermos, a superarmos, a enfrentarmos momentos difíceis. Talvez hoje você que está aqui, você que nos acompanha em casa, esteja vivendo um momento muito delicado, muito singular, e talvez você veio e está conectado conosco porque você precisa de um encorajamento. Só que existem pessoas que querem encorajamento para fazer coisa errada. Isso é terrível. Eu me lembro que de vez em quando aqui, as pessoas querem fazer o que não devem fazer e apresentam aos pastores uma argumentação. Olha, pastor, vai ser muito bom, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. É por causa disso e tal, e a gente diz: olha, não é por aí.
Eu já tive casos aqui de pessoas que queriam se separar do seu cônjuge. E aí cria a imagem do cônjuge como sendo uma pessoa terrível. Só que a gente conhece, sabe que a pessoa não é perfeita, mas também não é aquela pessoa terrível. Se bem que não somos nós que convivemos dentro de casa com elas. Mas cria uma atmosfera, uma direção, e quando a gente instrui biblicamente, a pessoa não fica satisfeita, e ela então vai ouvir a opinião de outro pastor. E aqui na igreja eu tive caso de uma pessoa que já tentou a opinião de mais de 10 pastores para se separar, e nenhum pastor deu essa orientação. Ela precisava de encorajamento, então ela vai então conversar com um colega, a pessoa vai conversar com uma outra pessoa. O que é que vocês estão pensando? Para ter desculpa de falar, fulano concordou comigo. Realmente é difícil. E amigo, às vezes, não sabe o quão valioso é ser amigo. Porque amigo não é só aquele que fala o que a gente quer ouvir. Amigo fala muitas vezes aquilo que precisamos ouvir. E não é fácil ouvir o que a gente precisa ouvir. Amigo é aquele que nos ama e fala o que nós precisamos ouvir. Não, mas tem alguns amigos que preferem agradar o outro. Então vou falar o que o outro precisa ouvir. Separa mesmo. Aí vai ouvir a opinião de um outro amigo, separa mesmo. Aí diz, a opinião de fulano e Beltrano concordou com a minha, vou me separar. Ou seja, o encorajamento é para a gente conquistar, é para a gente avançar, mas alguns encorajamentos é para a gente retroceder. Tem gente que chega no ponto do crescimento e aí decresce, porque foi encorajado a não avançar. Assim como Paulo foi encorajado por Jesus, em um momento difícil da sua vida, nós precisamos receber de Jesus o encorajamento que a gente precisa, porque Jesus é o amigo maior, Jesus é o amigo melhor, e Jesus vai nos encorajar a avançar no que devemos avançar, e a retroceder no que devemos retroceder, porque Jesus conhece todas as coisas. Jesus é o melhor amigo. Jesus chega perto de Paulo, num momento difícil da sua vida. E aí a gente aprende com essas palavras alguma coisa. Primeira coisa, quem é encorajado por Jesus deve perceber sua presença. Nesse texto nós podemos observar de onde Paulo recebe a sua principal dose de encorajamento. Paulo está preso. Nós estamos lendo Atos. Atos, Jesus aparece historicamente nos primeiros capítulos de Atos. Depois Jesus é elevado ao céu. E os homens ficaram olhando para as alturas e um anjo disse, varões galileus, por que estáis a olhar para o alto? Esse Jesus que viste subir, descerá outro dia. Agora, Paulo está preso. Paulo está em uma situação difícil. E aí, Paulo recebe sua principal dose de encorajamento da presença de Jesus. No versículo 11 desse capítulo 23 de Atos, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Interessante que às vezes nós não percebemos a presença de Jesus em nosso lado. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados e muitas vezes desanimados, deprimidos, desesperados e não percebemos a presença de Jesus. Em Atos capítulo 22, versículo 17 e 18,
Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Jesus se mostra do lado de Paulo mais de uma vez. O Senhor se apresentou. No capítulo 18, versículo de 9 a 11, diz: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. Coragem, novamente encorajando. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Quando nós percebemos a presença do Senhor conosco, nós somos encorajados. O problema é que nem sempre nós encontramos a presença do Senhor ao nosso lado. Nem sempre a gente percebe a presença do Senhor conosco. Em muitas situações e circunstâncias, a gente mete os pés pelas mãos, porque a gente não para perceber o Senhor conosco. Há inúmeros textos que nos estimulam a termos coragem, porque o Senhor está presente, o Senhor está perto, você não está só, o Senhor está contigo. Jesus, o Senhor, disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão, e eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. E a gente não tem consciência, em alguns momentos de nossa existência, que o Senhor está conosco. Quantos desafios nos amedrontam, quantos desafios nos faz retroceder, quantos avanços indevidos por não perceber a presença de Jesus conosco. Quanto vocabulário mal falado ao perceber que Jesus está aqui. Quando a gente fica nervoso e grita e xinga e faz: oh, meu querido, obrigado, viu? Deus te abençoe e te dê uma esposa temente a Deus. Tem gente que chama palavrão porque o pastor não está aqui. Tem gente que faz coisa errada porque ninguém está vendo. E não se apercebe de que eu estarei convosco todos os dias. A presença de Jesus deve nos encorajar a fazermos o que é certo fazer. Independente se vai agradar ou desagradar. É certo fazer, Jesus está conosco. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, avança, siga. A melhor pessoa para nos encorajar é Jesus, o Senhor. O Senhor se aproximou e disse: coragem. Eu preciso perceber o Senhor. Agora tem um detalhe interessante, que muitas vezes a gente pensa que onde o Senhor está, o outro não está. E muitas vezes na Bíblia, o Senhor está aqui e o outro está ali. Lembra daquela experiência de Pedro? Bem-aventurado Pedro, porque foi o Espírito que te revelou na presença de Jesus. E Jesus diz para Pedro daqui a pouco: para trás de mim, Satanás. Ele estava aqui. Isso ficou muito claro naquele filme do Mel Gibson, A Crucificação de Cristo, A Paixão de Cristo. Quando
Cristo estava sendo crucificado, tinha um anjo do mal segurando um demônio no colo, e esse dá risada de Jesus sendo crucificado. A Bíblia diz que a mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Onde há bênção, há maldição. Se nós não tivermos discernimento para entender quem é que está do nosso lado, a gente pode tomar uma decisão errada, motivada, encorajada por um inimigo de nossas almas. Isso é muito sério. Eu já vi gente ser envergonhada, estimulada, encorajada a fazer uma coisa pelo inimigo e não teve discernimento para perceber quem é que estava encorajando. Agora, quem é encorajado por Jesus deve perceber a sua presença, reconhecer: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Reina a paz neste lugar, coisa assim, diz o hino, né? Pois eu sei que é o Espírito de Deus. É preciso que haja discernimento para perceber a presença de Jesus. Você tem percebido a presença de Jesus na sua vida, perto de você? Você tem percebido? Gosto muito de uma música: quem é este que vem? Emaús é o nome da música. Quem é esse que vem aquecendo os nossos corações? Ele entrou em casa. Você percebe a presença de Jesus com você na sua casa, no seu trabalho, na igreja, nos seus relacionamentos. Em segundo lugar, quem é encorajado por Jesus deve experimentar sua providência. Paulo foi resgatado por Jesus no momento oportuno. Deixa claro o texto que há aqui uma ação providencial de Jesus. Além de nos mostrar a presença de Cristo, esse texto também revela sua providência como grande fonte de encorajamento. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, o versículo 16 em diante traz uma ideia um pouco mais ampla sobre isso. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pedindo-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para mim dizer? Coisa interessante, ele não perguntou na frente de todo mundo. Isso aqui é interessante. Chamou à parte e disse: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejam pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhe o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões
e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Providencie montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Quem é encorajado por Jesus, experimenta a sua providência, sua provisão. E ela vem de formas diferentes. Neste caso, o sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo, tomou ciência da conspiração. E às vezes existem pessoas conspirando contra nós. E a gente às vezes não faz ideia disso. Conspiração contra nós, e são pessoas que estão querendo criar circunstâncias, complicações, mas o Senhor, estando presente, Ele entra com providência. Ele nos livra. Ele faz com que um exército seja mobilizado e nós sequer sabemos disso. Nós experimentamos providência de Deus. De maneira tão extraordinária, Deus age, nós não sabemos o que fazer, precisamos de encorajamento para continuar vivendo, e Deus usa. Tem gente precisando de encorajamento para continuar vivendo, lutando contra a saúde física. Outros contra a saúde emocional, contra problemas relacionais. E aí percebem a presença de Jesus e experimenta a provisão de Jesus, porque Ele está conosco com todo o poder no céu e na terra. Maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Agora, se o nosso coração está no mundo, não está em nós. Se a nossa cabeça está no mundo, o maior não está em nós. Paulo experimentou não apenas a presença de Jesus, mas Paulo experimenta da providência de Jesus, da provisão de Jesus. E Paulo se utiliza disso para continuar vivendo e alcançar os seus objetivos. Você tem reconhecido a provisão de Jesus? A bênção de Jesus na sua vida? A gente cantava um hino no passado, muito bonito, assim: quantas bênçãos, conta, quantas... Tem gente que não reconhece bênção. Hoje, quantas bênçãos você recebeu? Milhares de bênçãos, milhares de bênçãos. E nós só identificamos bênção as coisas boas, materiais, que nos acontecem. E quantas vezes Deus nos livra de situações difíceis, com um não, por exemplo. Me lembro que teve gente que foi demitido do trabalho, ficou triste, chateado, reclamou porque foi demitido. E quem não foi demitido naquela leva, a empresa faliu, fechou e não pagou nada. A bênção de ter sido demitido. Ah, tem gente que não entende isso. Eu já contei para vocês aqui a bênção de não seguir uma viagem. Eu queria muito chegar em Curitiba no mesmo dia. Peguei uma infecção intestinal. Precisei ficar hospitalizado em Vitória. Eu saí de Porto Seguro, naquele dia, focado, só vou parar em Curitiba. 2.000 quilômetros. Só vou parar em Curitiba. Saí 5 horas da manhã. E fiz uma oração. Aquela oração que a gente faz que não faz muito sentido. Eu estou com uma dor de barriga e disse: Deus, se é para eu chegar em Curitiba hoje, que o Senhor não permita que eu levante do trono. Porque se eu levantar do trono, eu vou. Aí nessa passou. Falei: Deus ouviu minha oração. E já era pastor aqui, viu, Dani?
Aí pega o carro, meto o pé na estrada e vai comigo, um camarada caminhando comigo lado a lado. Ora eu passava ele, ora ele me passava e a gente caminhava junto. Começou a chover e a gente caminhando. Aí de repente a febre chegou, a diarreia se intensificou. Entrei em Vitória, fui para o pronto-socorro, fiquei hospitalizado, tomando soro. E no jornal local de Vitória, a reportagem foi: as chuvas abriram buracos na pista e tal. E mostrou um carro no modelo e na cor daquele que vinha caminhando comigo. Não sei se era ele. Aí eu olhei para ele e falei: foi Livramento. Mesmo sendo teimoso, a misericórdia de Deus me intensificou uma infecção e me livrou, penso eu, de uma situação maior. Às vezes nós não entendemos por que tal coisa, por que porta fechou aqui, por que tal situação ficou restrita aqui. A gente precisa crer que aquele que está perto está providente. Se você está passando momentos complicados, difíceis, precisa reconhecer a presença de Jesus do seu lado. E mais do que isso, precisa confiar para experimentar a providência de Jesus na sua vida. Não veja com fatalidade a circunstância, não veja com fatalidade a circunstância que você está vivendo. É Deus cuidando. Em terceiro lugar, quem é encorajado por Jesus deve fixar o seu olhar no seu plano original, no plano primeiro de Deus. Além da presença e da providência do Senhor, há nesse texto o plano original de Deus como fonte de encorajamento. Disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ou seja, o plano de Deus vai se cumprir. Ninguém pode impedir o plano do Senhor. Se o plano de Deus para você é tal coisa, não existe circunstância que impeça o plano de Deus. Fulano não me deixou. Deus é Senhor. Tem gente que se limita a uma visão medíocre, pequena, achando que qualquer um mortal, qualquer um indivíduo é capaz de frustrar os planos de Deus. O texto bíblico diz que nenhum dos seus planos são frustrados. Nenhum. Nenhum dos seus planos são frustrados. Agora, tem muita coisa na nossa cabeça que não é plano de Deus. Tem muita coisa na nossa cabeça que é a nossa vontade. Tem muita coisa na nossa cabeça que é estimulado por terceiros. O plano original de Deus para a sua vida não se encerra nos problemas que você enfrenta. Hoje eu conversava com um amigo meu, muito querido, que foi exonerado. E eu dizia para ele: ainda não é o fim. José do Egito lá no calabouço. José do Egito lá na cisterna, jogado pelos seus irmãos. Poderia ser o fim, mas ainda não foi o fim. Daniel, na cova dos leões. Era Daniel? Ou eram só os irmãos, só os amigos? A fornalha que era só os amigos. Daniel, na cova dos leões, parecia ser o fim. Brincando com os gatinhos. Não foi o fim. Moisés, sozinho, recém-nascido em um rio, poderia ser o fim.
Não é o fim quando o plano de Deus... E Deus é que sabe os planos que Ele tem para nós. Planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então devemos buscar a Deus. Quando Jesus encoraja-nos, percebemos sua presença, experimentamos sua providência e fixamos nosso olhar no plano original de Deus. A pergunta que eu faço a você nesta noite é: como você está vivendo os seus dias aqui? Seus dias têm sido de medo, desencorajado, frustrado, tímido, lutas grandes, dificuldades enormes. A lição de Jesus para Paulo é a lição para mim e para você. O Senhor pondo-se ao lado dele. Quem é que está do seu lado hoje aí? Quem está do seu lado? O Senhor pondo-se ao lado dele disse: coragem, ânimo, continua firme no propósito. Você vai cumprir os planos que eu tenho para você. Então me invocareis e orareis a mim, eu vos ouvirei e serei achado de vós, diz o Senhor. A equipe do louvor vai subir, nós vamos louvar a Deus. E eu queria estimular você a buscar encorajamento na presença de Jesus. Não na presença de pessoas que não têm compromisso com Jesus. Queria estimular você a encontrar coragem na providência de Jesus, contando que o Senhor vai te livrar. Nós vamos começar uma série de mensagens extraordinárias domingo que vem pela manhã. Você não pode faltar. Mensagem maravilhosa. E dentro dos temas que nós vamos trabalhar, tem um diálogo de uma pessoa com um homem muito poderoso. Fique sabendo, ó rei, que o Senhor vai nos livrar. E se o Senhor não nos livrar, ainda assim, nós não vamos nos desviar. Coragem, perceba a presença de Jesus, creia na providência de Jesus e aceite o plano de Deus para a sua vida. Busquemos encorajamento, pois na vida os motivos para nos desencorajarem são muitos. Estão sempre ali. As grandes batalhas estão sempre por vir. Porém, mesmo que elas venham, nós não seremos abalados. Que nessa noite você exercite a sua percepção da presença, reconheça a provisão e aceite o projeto de Deus para a sua vida.